estamos de volta aqui ao nosso curso para falar agora de uma disciplina muito importante, os dons ministeriais. Eu sou Eduardo Maciel, estarei sendo professor de vocês aí nessa jornada e espero que vocês entendam, né, essa disciplina que é de grande valia. Os dons ministeriais, os dons eclesiásticos, é uma disciplina que eu tenho muito prazer em discorrer com vocês. Primeira coisa que nós precisamos entender é o que é ministério. Entre outras informações, o dicionário da língua portuguesa nos diz que ministério é o trabalho ou o serviço na igreja. Biblicamente, nós entendemos que todo serviço cristão que se desempenha de modo contínuo é um ministério, diferentemente dos ministros do governo, né? Aqueles que estão lá em Brasília. Os ministros que estão em Brasília, eles estão ali, teoricamente, para servir a população, porque ministério significa serviço. Já o ministério eclesiástico é o serviço que nós desempenhamos dentro da igreja, de uma maneira contínua. Obviamente, aqueles serviços que são esporádicos, que eu chamo até de quebrar um galho, isso não é considerado um ministério propriamente dito. O ministério é uma função que nós desempenhamos de maneira contínua, seja ela semanal, seja ela diária, seja ela até mensal, mas tem que haver uma continuidade para que seja considerada de fato um ministério eclesiástico. Desde a liderança, que talvez seja o posto mais alto, até as tarefas operacionais permanentes, não esporádicas, um trabalho eventual não pode ser considerado assim. Então, ministério, ele vai desde a liderança, talvez o topo da pirâmide, como alguém queira entender dessa maneira, como também aos serviços operacionais. Até mesmo aquela pessoa que fica ali na recepção, vigiando ali a quem entra, quem sai da igreja, aqueles que estão no estacionamento, dando ali todo um auxílio. Isso pode ser considerado, sim, um ministério operacional. Isso pode ser considerado, sim, um ministério de serviço. Isso é de grande valia. Agora, tratando dos dons ministeriais, os ministérios de liderança que são apresentados no Novo Testamento são ministérios que começam ali no apostolado, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Mas qual é a base bíblica, professor Eduardo, que nós temos para afirmar que esses 5 ministérios estão presentes na igreja? O texto de Efésios, no capítulo 4, no versículo de número 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Esse é o texto bíblico que nós colocamos ali como a base bíblica no Novo Testamento e para a igreja do dia de hoje, para que os ministérios eclesiásticos eles continuem em operação. Então, a partir de agora, desde o dia de Pentecostes até os dias atuais, nós estamos vivendo essa realidade ministerial. Os dons do ministério, eles não cessaram e nós teremos uma aula específica sobre isso. Ministério é serviço. Logo, o ministro é um servo. Algumas vezes o apóstolo Paulo usou o termo doulo ou doulos, que significa escravo. O verdadeiro espírito do ministro não deve ser a ambição carnal de mandar ou ser servido. O texto de Marcos, no capítulo de número 10, ele diz que Jesus, quando veio, ele veio não para ser servido,
mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus Cristo não veio para receber tudo de mão beijada ou tudo na bandeja. Jesus Cristo, ele veio a esse mundo para servir. E nós temos uma grande lição com o nosso mestre Jesus, que é a lição também do serviço. Ministério é diaconia, ministério é serviço, e nós, no decorrer de todas as aulas que tivermos aqui, estaremos falando mais especificamente do apostolado, dos profetas, dos pastores e doutores, dos evangelistas. Estaremos falando dos 5 dons ministeriais. Eu aguardo você em cada uma dessas aulas.